Peck e, bom, aqui estou eu novamente. Pois é, eu acho que vocês têm um gosto bem peculiar, porque sempre que eu boto um tema para votação na aba comunidade, é sempre o tema que eu menos espero que acaba ganhando, o que é algo um tanto quanto engraçado. Mas esse vídeo em questão, eu acho que é um dos mais diferentes que eu já fiz, até porque eu nunca fiz um vídeo de lista assim, sabe? É claro que tirando os vídeos de iceberg. Mas o vídeo de hoje é sobre desenhos baseados em pessoas famosas. A Mindy tinha me mandado um desenho sobre isso na DM, falando pra eu fazer vídeo sobre, e eu acabei esquecendo. Desculpa, Mindy. Enfim, mas eu lembrei e, bom, aqui estou eu. E então é sobre isso o vídeo de hoje. Desenhos baseados em pessoas famosas. Bem, eu acho que não somente eu, mas quando eu ouço a palavra desenhos baseados em pessoas famosas, já me vem aquela ideia de que é algo bem ruim. Isso não é necessariamente uma regra, já que eu tive uma grande surpresa quando eu vi o primeiro desenho dessa lista em questão, que é o Clube da Anitinha. Tá, eu sinceramente não sei de quem foi a ideia bizarra de pegar uma cantora de pop e funk que faz músicas com um teor muitas vezes mais 18 e transformá-la num personagem infantil. E bom, se você não ligou ainda, obviamente, eu tô falando da Anitta, que é uma cantora que obviamente não é infantil, mas de fato, apesar de aparentemente pouca gente saber disso, no começo da sua carreira, a Anitta tinha um apelo infantil até que bem grande. Você sabe, quando as músicas dela ainda não eram tão explícitas assim. Ela tinha até um tipo de evento chamado Show das Poderosinhas, em que basicamente era um show infantil, com provavelmente algumas censuras em suas músicas, e talvez em algumas outras músicas, para o público infantil. E apesar de soar meio estranho misturar Anitta e crianças, pelas imagens e pelo que se era dito, tudo era feito de uma maneira bem responsável até para esse público mais novo. Bom, eu acho, né, pelo menos, já que eu não vi nenhum tipo de reclamação em relação a isso, então acho que tá tudo bem. Enfim, querendo ou não, já tinha esse certo apelo infantil na carreira da Anitta. Então a ideia de criar um desenho animado baseado na mesma não é tão estranha assim. E aí surgiu o Clube da Anitinha, que não tem muito o que dizer sobre, é um desenho infantil sobre a Anitta. E eu dei uma leve olhada por cima enquanto eu fazia esse vídeo, e bom, ele até que é bem legalzinho. Assim, é um desenho musical para crianças, não tem muito o que dizer. É bem competente e a animação é estranhamente perfeita. E é só isso, um desenho musical baseado na Anitta. Bom, eliminando logo de cara os mais conhecidos, vamos falar sobre outro desenho muito famoso, que dessa vez marcou a infância de muita gente que passou durante muito tempo na falecida TV Globinho. E bom, eu estou falando das aventuras de Jack Chan. Pois é, esse é um outro desenho que quebra a ideia de que desenhos baseados em pessoas famosas seria algo ruim, porque todo mundo que assistiu esse desenho se lembra que ele era incrível. Apesar de eu confessar que eu era bem novo quando passava na época e não me lembro muito bem do desenho, mas eu prefiro deixar assim. Enfim, é inegável a quantidade de gente que tem boas recordações desse desenho. E até hoje, mesmo depois de anos do fim do desenho e da própria TV Globinho, ele ainda é lembrado por muitas pessoas e muito provavelmente não irá ser esquecido tão cedo. Enfim, As Aventuras de Jack Chan é basicamente um desenho que passava na TV Globinho, que conta a história do arqueologista e lutador de artes marciais Jack Chan, que enfrenta as forças do mal e busca artefatos mágicos com a ajuda de seu tio e da sua sobrinha. Enfim, eles inventaram toda uma história ao invés de, sei lá, fazer um desenho simplesmente falando sobre o ator ou um desenho educativo bobo. Eles criaram todo um universo, eles fizeram um desenho de ação e, bom, muito marcante para muita gente. Mas digam aí nos comentários, você já assistiu esse desenho? Você gostava dele? Diz aí, eu vou amar ler e responder todos os comentários de vocês sobre isso. Enfim, mas
Agora vamos para um que provavelmente ninguém esperaria ver nessa lista. A Pantera Cor-de-Rosa. Isso te pegou desprevenido, né? Como um desenho sobre uma pantera pode ser baseado numa pessoa famosa? Enfim, o desenho da Pantera Cor-de-Rosa, ao contrário do que muita gente pensa, é baseado num filme de 1963 chamado A Pantera Cor-de-Rosa. O filme conta a história de um diamante conhecido como Pantera Cor-de-Rosa, que está na mira de dois bandidos que querem roubá-lo. Só que, para fazer isso, eles terão que enfrentar o desajeitado inspetor francês Jacques Clouseau. Tá, mas como diabos esse filme deu início à Pantera Cor-de-Rosa? Acontece que nesse filme aparecia algumas animações de uma pantera cor-de-rosa, que deu a ideia da criação do desenho. Além do que, os trejeitos e a personalidade da pantera nos desenhos foi baseada no personagem, o inspetor francês Jacques Clouseau, que é o personagem do filme, com seu jeito meio atrapalhado e malandro. E bom, assim se deu início a um dos desenhos mais famosos que existem. Então sim, tecnicamente, a Pantera Cor-de-Rosa é um desenho baseado num personagem ou num ator famoso. Enfim, antes do último e o mais bizarro dessa lista, eu quero citar outro que aparentemente pouca gente conhece, mas passava na Band e eu particularmente amava, que novamente é baseado numa pessoa famosa, o Mr. Bean. Se você não sabia, existe um desenho baseado no Mr. Bean, e o desenho é bem semelhante aos filmes e à série do mesmo. Os episódios sempre eram sobre o Mr. Bean fazendo alguma atrapalhada enquanto conversava com seu ursinho. É bem legal, e ele é daqueles desenhos que não tem fala, já que o personagem, Mr. Bean, não fala, ele apenas sussurra e faz uns sons com a boca. E, caramba, é realmente uma pena que aparentemente pouca gente se lembra desse desenho, porque eu amava. Então, digam aí pra saber se eu tô sozinho, vocês assistiam esse desenho? E se sim, vocês gostavam dele? Diga aí. Enfim, agora vamos para o ápice desse vídeo. O desenho que eu descobri enquanto eu fazia pesquisa para tudo isso. E é completamente bizarro e bem aleatório e ruim. O desenho em questão é um desenho internacional sobre uma figura brasileira. Isso seria algo digno de orgulho se não fosse um desenho bem esquisito. O desenho em si não é ruim, ele só é genérico e vazio. E bom, eu tô falando sobre Gisele and the Green Chin, que é um desenho sobre a supermodel Gisele Bündchen. Um desenho sobre uma modelo. E, gente, é difícil descrever sobre esse desenho, porque ele é meio que um desenho infantil, estilo Capitão Planeta e as Três Espiãs Demais. É basicamente sobre um grupo de garotas que, através de uma pedra, um artefato, sei lá, se transformam. E cada um tem uma habilidade, telepatia, telecinese, enfim, é um desenho ecológico que visa falar sobre a importância de cuidar do meio ambiente. E é isso, não tem mais. Mas sabe aqueles discursos de Mises sobre eu quero ajudar o meio ambiente, pipipi, blá blá blá. Enfim, eu acho que eles tiraram a ideia daí. Viram a Gisele e pensaram, uau, vai ser genial essa mistura de Gisele Bündchen e meio ambiente. Sei lá. O desenho só é ruim, mas pelo menos eles tentaram, vai. Eu acho que é válido sim você criar uma história meio diferente do ator, tipo o desenho baseado no Jack Chan, onde eles, apesar de usarem um ator, eles inventaram muitos personagens e toda uma história e um universo. Mas tem um ponto, Jack Chan é um ator que em sua maioria faz filmes de ação, e o seu desenho é de ação, enquanto a Gisele Bündchen é uma modelo e não atriz, e eles resolveram fazer um desenho baseado nela sobre o meio ambiente, tipo, isso nem faz sentido. O próprio clube da Anitinha também faz o mesmo que o Jack Chan. Apesar deles, obviamente, inventarem personagens em toda uma história, o desenho é musical, porque a Anitta é uma cantora, logo faz sentido. Misturar Gisele Bündchen e meio ambiente, e ela nem desfila nem nada, não faz sentido. Eu acho que seria muito mais interessante fazer um desenho da Gisele se fosse algo no estilo Penélope Charmosa, talvez. Mas eu tô sendo chato, vai. O desenho da Gisele não é tão ruim assim. Ele só não é lá essas coisas. Tem desenho muito melhor por aí. Tipo o Capitão Planeta, que também fala sobre meio ambiente e tem uma animação muito melhor. E é muito mais legal. Ou as próprias Três Espiãs Demais. Enfim, é isso. Acho que chega de reclamar de desenho na net. Bom, eu vou ficando por aqui.
Comenta aí se vocês, sobre os desenhos, se vocês os conheciam, se vocês gostavam deles, se vocês assistiam. Enfim, não se esqueça de compartilhar e deixar um like para ajudar o canal. E é isso. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.